E aí, seus nerds, beleza? Bom, vamos abordar mais uma revolta colonial, aquela que teria sido a primeira das revoltas coloniais, teria acontecido em 1641, em São Paulo, a chamada Aclamação de Amador Bueno. Não é uma revolta que costuma ter muita presença em prova, mas vamos passar aqui pela interpretação dela, a gente vai ver que tem algumas coisas que seriam interessantes que poderiam ser cobradas dentro de estilos de questões que as provas geralmente fazem, o que valeria tanto para a UNB, para a Enem, as provas tradicionais de São Paulo e mesmo de outras áreas. Essa aclamação de Amador Bueno, ela tem duas referências históricas interessantes. Uma é feita pelo Dom Pedro I e outra é feita por aquele que poderia ser considerado o pai dos historiadores, que é Francisco Van Hagen, um historiador do século XIX, ligado ao IHGB, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A do Dom Pedro I ele estava em 1823 em São Paulo, e ele faz uma referência ao Amador Bueno como se fosse uma pessoa pouco lembrada, mas que deveria ser celebrado pela prova de fidelidade que ele deu à época, né, à coroa portuguesa e à família de Bragança, que estava recém chegando ao poder. Lembra que em 1640 foi a restauração em Portugal, aquele momento que separou, né, que acabou com a União Ibérica, que tinha durado de 1580 até 1640, e, portanto, era o cenário, era o contexto de ascensão da família de Bragança ao poder, quebrando com a dinastia dos Filipes, né, os reis da Espanha, que durante esses 60 anos foram reis de Portugal, Filipe I, Filipe II, Filipe III e Filipe IV, os Habsburgos, né, da Espanha. Sendo que esse processo de restauração, de ascensão, né, dos Bragança, com Dom João IV, que aí teve Dom João V na primeira metade do século XVIII, e depois Dom João VI, filho de Maria I, o rei que transferiu, né, a corte portuguesa para o Brasil, aquele período joanino, de 1808 até 1821. Essa questão, né, de União Ibérica ou de romper a União Ibérica só foi resolvida entre Portugal e Espanha em 1668 com o Tratado de Lisboa, quando finalmente a Espanha aceitou que a União Ibérica tinha acabado e que, portanto, ela, Espanha, não tinha mais direito ao trono português. E aí, nesse movimento, né, da aclamação de Amador Bueno, essa figura, que era um latifundiário ali de São Paulo, teria dado uma prova de fidelidade a Portugal e aos Bragança. E aí Dom Pedro I, em 1823, estava em São Paulo fazendo um discurso e lembrava dessa relação de São Paulo com os Bragança, né? Ele era Bragança. Então o Brasil tinha rompido com Portugal, mas a família, a dinastia continuava. O Dom Pedro I, no discurso dele, estava marcando isso. Não sei se vocês lembram também, quando Dom Pedro I confirmou a independência que tinha sido proclamada pela Leopoldina, pela Imperatriz Leopoldina, ela declara a independência na reunião do Conselho de Estado em 2 de setembro de 1622, envia uma carta para o Dom Pedro, que estava voltando de São Paulo e tinha ido para lá controlar uma revolta. No retorno, ele recebe a carta, e aí, 7 de setembro, ele confirma a independência, e foi a data que entrou para a história como a data da independência. Para quem está achando estranho esse enredo, obviamente a gente vai falar disso quando estiver conversando sobre o processo de independência do Brasil, em especial esse ano de 1822. Então, existe essa referência do Dom Pedro I, né, em São Paulo, que tinha sido a cidade que ele tinha ido controlar a revolta, falando dessa conexão de São Paulo, né, com a família de Bragança através do Amador Bueno. Essa é uma referência. E o Van Hagen também tinha feito referência ao Amador Bueno como um desses grandes brasileiros, né? Numa época que o Brasil nem existia, porque em 1640 não dá para considerar Brasil. Não existe, né, um sentimento de unidade, de nação, nada disso. De qualquer maneira, é como se o Amador Bueno fosse já uma espécie daquele sentimento nativista, né? Ou seja, o início do desenvolvimento de um nacionalismo que está ali incipiente, mas começando a se desenvolver aqui e acolá em alguns eventos. E o Amador Bueno, ao ter dado essa prova de fidelidade a Bragança e a Portugal, né, e ao Brasil, de uma forma geral, óbvio, interpretação lá do século XIX, ele seria uma figura da história do Brasil para ser referenciada, para ser rememorada, para ser aclamada e tudo mais. Bom, o que era a história desse cara? Qual foi o cenário, né, o enredo que ele se envolveu? Tá lá, 1640, a família de Bragança chegando ao poder através da restauração, Dom João IV, a não aceitação da Espanha, e esse problema só vai se resolver lá em 1668, né? E aí os espanhóis que viviam em São Paulo fizeram ali uma proposta e conseguiram convencer, né, alguns moradores, um número significativo de São Paulo, que fazia parte da capitania de São Vicente, a não jurar fidelidade
ao rei de Portugal, que tinha recém subido ao poder, mas sim continuar fiéis, continuar vassalos, continuarem súditos da Espanha. Eles teriam mais a ganhar com conexões com a Espanha do que conexões com esse o novo rei de Portugal, né, que eles não deveriam aceitar. E aí, nesse cenário, os paulistas, ali, vamos dizer assim, teriam sido convencidos pelos espanhóis de aclamarem, né, um próprio rei, aclamarem um próprio governador, não aceitando a autoridade portuguesa. E a figura escolhida seria esse latifundiário, que era um plantador de trigo, um plantador de milho, plantador de feijão, criador de gado, criador de ovelha, criador de porcos, criador de galinhas, plantador de algodão também ali da região, que era o Amador Bueno. E aí dizia, né, a tradição, é essa história que chega até o Dom Pedro, essa história que chega até o Francisco Van Hagen, e que foi registrada por um frei que viveu ali de 1715 até 1800, se eu não me engano foi o tempo, que era o Gaspar de Madredeus, ele que teria registrado esses acontecimentos. E aí o Amador Bueno, quando foi aclamado rei pelos paulistas, nessa lógica de influenciado pelos espanhóis para não aceitar a família de Bragança, né, não aceitar a ruptura com a Espanha, o Amador Bueno teria rejeitado o trono. Não, eu não quero ser. E as pessoas não aceitaram a não aceitação dele, não aceitaram a negação dele, foram atrás dele mesmo assim, aclamando ele como um rei, que ele tinha que ser rei de qualquer jeito. E isso ali, os espanhóis ardilosos, né, convencendo os paulistas, os nativos, ou mesmo os portugueses que viviam na região de que seria mais vantajoso ter vínculo com a Espanha. E aí o Amador Bueno se recusa, vai até o monastério mais próximo de São Bento, se junta lá com os padres mais influentes. Esses padres conseguem convencer a população de que aquilo era uma furada, de que eles deveriam permanecer sim fiel a Portugal, aceitar serem súditos, né, da nova família portuguesa que chegava ao poder através de Dom João IV, e acaba que eles convenceram a população e o projeto dos espanhóis foi frustrado. Então, Dom Pedro I e o Francisco Van Hagen, quando falavam do Amador Bueno, falavam justamente dessa recusa e da fidelidade que ele teve com a coroa portuguesa, a fidelidade que ele teve com os Bragança, a fidelidade que ele teve com o Brasil, né? Viva Brasil! Bom, qual é o cenário que as pesquisas assim mais recentes desde um tempo já, mostram sobre esse contexto aí? A leitura do Dom Pedro I, lá em 1823, e a leitura do Van Hagen, que está ali na década de 50, década de 60, né, ligada ao IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é muito mais uma visão do século XIX sobre esse episódio do que uma interpretação do que esse episódio teria significado na própria época. E isso já poderia ser foco na questão, né? Que é aquela situação de como que um determinado momento se apropria de um passado, interpreta um determinado passado à luz dos próprios problemas, né? À luz das próprias questões. Então, estudar a aclamação de Amador Bueno, 1641, né? Através de Dom Pedro I e do Francisco Van Hagen, fala muito mais sobre os objetivos deles, fala muito mais sobre o próprio século XIX do que do próprio evento de 1641 do Amador Bueno. E aí a gente tem que, obviamente, colocar na roda da questão qual que era o cenário de São Paulo e da província de São Vicente no Brasil colônia, qual era o cenário político ali, né, interno, com a relação com a coroa portuguesa, num momento conturbado da coroa portuguesa, que é ela começando a se separar da Espanha, e o atrito ainda só vai ser resolvido no final da década de 60. E aí tem a ver o seguinte, a gente sabe que a economia da província de São Vicente, ela era, vamos dizer assim, a principal, ou entre as duas principais, nas chamadas capitanias, né, do Sul, né? Então, as capitanias do Sul eram aquelas do Espírito Santo para baixo. Lembra que na nova interpretação das capitanias hereditárias, as 6 capitanias do Norte, elas estão de pé, elas estão na vertical, o que inclui Maranhão, lote 1 e 2, inclui Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, lote 1 e lote 2. Aí de Itamaracá para baixo, elas estão na horizontal, estão deitadas. Aí vem Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, Santo Amaro, que mais? Tem São Vicente lote 1, São Vicente lote 2,
Santo Amaro e São Tomé, né? Sendo que do Espírito Santo para baixo, seriam essas capitanias do sul, a de São Vicente era mais promissora. Na Rio de Janeiro ainda não era uma capitania, só vai virar na época da mineração, né? E muito da economia de São Vicente girava em torno, né, da venda de índios como escravos. Tanto que São Paulo e São Vicente, né, os vicentinos e os paulistas, né, os mamelucos ali de São Paulo, eles tinham uma interação muito forte, né? Porque você saía de São Vicente, né, depois Santos e São Vicente, subia a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, chegava no Planalto de Piratininga, e ali estava São Paulo. Então, eram duas vilas, duas cidades, né, que tinham um contato muito próximo, sendo que os paulistas, juntos com os vicentinos, faziam expedições ao interior, os bandeirantes, né, para capturar escravos que abastecia não só a região, como esses escravos indígenas eram vendidos para outras áreas do próprio Brasil colônia. Uma outra parte da economia de Santos e São Vicente era a produção para abastecer os navios portugueses que passavam ali por São Vicente. Então, essa criação de gado, de porcos, de galinha, plantação de trigo, de milho, de mandioca, de feijão, plantação de algodão, isso abastecia também os navios portugueses que iam para a África ou que estavam voltando da África e passavam pelo Brasil. Então, tinha uma economia muito ativa ali, né, voltada tanto para o mercado interno quanto para essas vendas, né, aos navios de comércio. Mas tudo isso dependia muito da mão de obra escrava indígena. E a gente sabe que os jesuítas se opunham, afinal o índio era o grupo, né, de influência direta da Igreja Católica, dos jesuítas, para o processo de catequese e tudo mais. Até no arranjo da igreja com o Estado português, né, eu fico com o indígena, e aí pode ter acesso à mão de obra escrava africana, sendo que a mão de obra escrava africana, além de tudo, ela gera um comércio altamente lucrativo, porque é um comércio que mobiliza o Oceano Atlântico, é um comércio que envolve dois continentes. Então, para Portugal, é mais lucrativo trazer o escravo da África do que usar um indígena aqui, que daria muito mais lucro para quem está aqui no Brasil. Então, a partir desse arranjo, né, você consegue conciliar os dois interesses, o interesse da metrópole e o interesse dos jesuítas. Mas esse interesse dos jesuítas batia de frente com os colonos de São Paulo e de São Vicente, né? Dentro desse atrito de pode escravizar indígena, não pode, atuação dos bandeirantes, atrito de bandeirantes com os jesuítas conseguiram pressionar os reis da Espanha, já era a época do Filipe IV, portanto, o último rei da União Ibérica, né, para, em 1639, ele usou uma lei que era aplicada no Peru, portanto, em área da América Hispânica, proibindo a escravidão de indígenas, a não ser pela chamada guerra justa. Ou seja, se o indígena se recusasse a escravidão, se o indígena se recusasse a catequese, ele poderia ser escravizado. Tanto que os bandeirantes usavam esse argumento sempre, né? Ele se recusou a catequese, escraviza. Usavam como desculpa. De qualquer maneira, essa pressão que os jesuítas fizeram nos reis espanhóis da União Ibérica, e eles conseguiram pegar essa legislação que era aplicada para o Peru e adaptar aqui para o Brasil, dificultando o acesso à mão de obra escrava indígena, criou um atrito com São Paulo, e não só com São Paulo, São Vicente e Rio de Janeiro. E aí rolou um movimento de expulsar os jesuítas de São Paulo, de São Vicente e do Rio de Janeiro, meio que um bota fora dos jesuítas, inclusive se apropriando das propriedades dos jesuítas. Só que no caso do Rio de Janeiro e de São Vicente, através do governador do Rio de Janeiro, rolou uma negociação com os jesuítas. Os jesuítas se propuseram uma negociação de cada um cede um pouquinho, a gente alivia em relação aos indígenas, né? Vocês obviamente não os expulsam, e a gente tenta fazer um meio termo. E aí, Rio de Janeiro e São Vicente resolveram negociar. São Paulo se manteve, vamos dizer assim, irredutível, não queria negociar de jeito nenhum com os jesuítas. Portanto, é o seguinte, esse cenário de aclamar um rei próprio, ele tem muito a ver com esse atrito entre paulistas e jesuítas. Porque os paulistas escreveram um documento, enviaram para o novo rei de Portugal, o rei Bragança, dizendo o seguinte, a gente quer que vocês nomeiem um outro governador aqui, porque esse governador do Rio de Janeiro a gente não aceita ele.
esse governador do Rio de Janeiro que negociou com os jesuítas, a gente acha que ele ganha alguma coisa por fora. Portanto, a gente não aceita essa figura. A gente quer que você nomeie outra figura e que também atenda aos nossos interesses aqui contra os jesuítas. Sendo que a coroa portuguesa, ela está num momento conturbado. Ou seja, ela está tendo que resolver um problema na colônia, mas ela está tendo que se afirmar em relação à Espanha. Se os Bragança vacilarem, né, esse processo da restauração ele vai ser colocado abaixo. Então a coroa portuguesa ainda estava muito frágil na época. Esse movimento da aclamação do Amador Bueno é 1641. Né? Dom João IV tinha chegado ao poder em 1640, sendo que o problema com a Espanha vai até 1668. Então, assim, Portugal tem coisas mais urgentes para resolver na própria Europa, né, contra um vizinho ali poderoso, e ainda tem esse problema na América. Portanto, nomear um rei próprio tem a ver com uma encrenca com os jesuítas, tem a ver com um desacordo, tem a ver com um bater de frente com o governador do Rio de Janeiro que foi negociar e, portanto, uma insatisfação, um pedido de troca desse governador e com um momento de fragilidade da coroa portuguesa que resgatou uma própria família, mas que ainda bate de frente com a Espanha numa coisa que vai ser resolvida praticamente só 20 anos depois. Esse é o cenário da aclamação do Amador Bueno. Então, assim, não tem nada a ver com um movimento de fidelidade aos Bragança, muito pelo contrário. Esse episódio mostra muito mais o nível de autonomia, né, do pessoal de São Paulo e como que a coroa de Portugal era frágil. Isso a gente já falou em outros vídeos aqui. A gente só pode dizer que Portugal se impôs como metrópole efetivamente em relação ao Brasil depois de expulsar os holandeses e negociar com os Países Baixos. Isso é 1661, que é o segundo Tratado de Haia, sendo que Portugal ainda teve problema com a Holanda até 1663, e depois desse Tratado de Lisboa, onde a Espanha reconhece os Bragança e desiste da coroa portuguesa, desiste da União Ibérica. Isso é 1668. Portanto, só no final da década de 60 que Portugal realmente se impõe em relação ao Brasil de maneira mais centralizada. E aí a gente conversou também, quando se descobre metais preciosos, Portugal vai colocando muito mais tentáculos, né? Portugal vai se impondo muito mais em relação ao Brasil. Então, o cenário da aclamação do Amador Bueno revela um contexto de atrito dos paulistas com os jesuítas, de insatisfação com governantes locais, com uma coroa portuguesa ainda frágil que não consegue se impor, né? E vamos dizer assim, com o desacato dos paulistas, né? O tanto de autonomia que eles tinham. Mesmo porque São Paulo estava fora da lógica mercantilista clássica da colonização do Brasil, né? Igual eu coloquei, os paulistas vivem da escravidão indígena, vivem do abastecimento local ou do abastecimento de navios de comércio. E o que eles produzem não é nenhum desses produtos clássicos, né, de agroexportação. É milho, mandioca, trigo, a criação dos animais, algodão, mas é muito mais para uma economia local. Ou seja, São Paulo reivindicava mais espaço, até porque São Paulo estava fora da lógica clássica, né? Então, esse episódio pode ser explorado sobre como que ele foi utilizado no século XIX, e aí pode ser tanto o discurso do Dom Pedro I lá em São Paulo, né, um ano depois de declarar a independência, em 1823, e justamente porque em 1822 ele estava em São Paulo para conter uma revolta, e também no livro do Van Hagen, esse pai dos historiadores brasileiros, ligado ao IAKGB, e portanto aquele projeto do Instituto de querer construir uma nação brasileira. Então, como que o Van Hagen utilizou esse episódio da aclamação do Amador Bueno, vamos dizer assim, com os próprios interesses do século XIX, ou então usar a aclamação do Amador Bueno para falar desse cenário de São Paulo naquele momento histórico, sem a ver com as interpretações que tiveram a posteriori. Então, assim, poderia ser um episódio da história do Brasil para ser explorado de maneira riquíssima, né? E fora que esse episódio fala de uma área do Brasil colônia justamente que não está na lógica clássica que a gente costuma mais estudar, para mostrar como que o Brasil era mais variável, mais complexo do que a gente está acostumado a aprender, né? E, portanto, essa aclamação de Amador Bueno teria sido, de fato, a primeira revolta assim, né, colonial.
porque os Beckmann foi só no final do século, né? Ela é 1641, beleza? Então não é uma revolta que aparece muito, nem nas provas de São Paulo, mas ela poderia ser explorada dessas várias formas, seria até legal. Certo? É isso, valeu, abraço!